Bom dia, pessoal! Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto, teremos as nossas aulas de História e Matemática, tá bom? E para começarmos, para darmos início a mais um dia de aula, começaremos hoje com a nossa aula de História, tá certo? E para darmos início a essa aula, peço que vocês abram o livro de vocês na página 431, tá? Vocês vão abrir nesta página, que tem um título bem interessante. Esse título, ele fala sobre o papel político e social da mulher, tá? Estamos trabalhando a nossa segunda unidade, que ela fala sobre em meados do século XX. Então, estamos contando, os acontecimentos históricos do nosso século XX, de onde começou a revolucionar a nossa história política, a história, das mudanças que ocorreram no Brasil, tá? E uma delas é sobre o papel político, a forma em que as mulheres se posicionavam naquela época, tá certo? Por isso esse título, Papel Político e Social das Mulheres. Naquela época, como já estudamos um pouco sobre a Constituição de 1891, que teve todas aquelas mudanças, naquele período e nessa Constituição, apenas os homens alfabetizados poderiam votar. As mulheres ainda não tinham esse direito. Então demorou um longo processo até que as mulheres conseguissem ter esse espaço de pelo menos votar na sociedade, votar nos políticos que seriam eleitos, ter esse destaque na nossa sociedade. E essas mudanças foram ocorrendo. Essa luta, essa vontade das mulheres também terem voz, começou no século XV, tá certo? Onde as mulheres queriam poder votar, ter o direito ao divórcio, a separação legal, quando elas não achassem que os seus casamentos estavam sendo bons para elas. Em poder também, como os homens, estudar, ter uma educação a mais, porque naquela época apenas as mulheres, algumas poderiam aprender a ler. Então foi tendo essas mudanças e as mulheres também queriam ter os seus direitos, ter o seu espaço na sociedade. Não apenas em ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Elas queriam também sair, trabalhar, estudar, ter também um estilo de vida parecido com os dos homens, que eles saíam, eles trabalhavam, eles eram alfabetizados, eles estudavam além do que somente saber ler, trabalhavam, tinham os seus negócios, tinham uma vida, que as mulheres deveriam apenas ficar em casa, cuidando de casa. Então houve toda essa revolução a segunda metade do século XV. Então as mulheres começaram a procurar os seus direitos, a irem atrás do seu direito, tá? E um deles também é da mulher fazer parte da política, onde elas poderiam votar, e também ser eleitas. Que elas fossem também pessoas, que fizessem parte daquele governo, que pudessem também colocar as suas ideias, as suas opiniões, para sempre melhorar, a organização do nosso país, dos estados, das cidades. Então, sempre teve esse pensamento de mudar, porque era algo feito apenas pelos homens. Só os homens poderiam votar, só os homens poderiam ser votados, só os homens poderiam estar à frente desses governos. Então, o papel da mulher naquela época era muito pequeno. Então, elas queriam esse destaque também porque elas poderiam fazer as suas mudanças, E é tanto que foram feitas, tá bom, pessoal? Então, como já falamos muito, o nosso país, ele tinha muitas influências de países de fora, outros países. E no ano de 1893, na Nova Zelândia, foi iniciado assim essa reflexão, e teve essa mudança do papel da mulher na sociedade, no ambiente político. Então, na Nova Zelândia, em 1893, foi onde iniciou, as mulheres podendo votar, conquistando, esse espaço de pelo menos poder escolher quem elas iriam, quem elas achavam interessante estar à frente do governo, tá? Só que
Essa mudança só chegou no Brasil na Constituição de 1934, onde as mulheres tiveram esse poder do voto, né, o voto direto, de escolher, de ter o seu voto e escolher junto de toda a sociedade, né, quem elas achavam também que poderia estar à frente do nosso poder, de estar à frente do nosso governo. Bom, e assim, né, com esse poder de pelo menos votar, elas também conquistaram seu espaço na política, onde elas também poderiam ser eleitas, poderiam se candidatar para também, junto com os homens, com as outras pessoas, elas fazerem essa mudança, né, no país, como eu já falei para vocês. Junto com essa revolução, com essas mudanças, além do voto da mulher, começou, né, a se ter o voto secreto, onde você iria, né, votava em uma urna e ninguém sabia qual era o seu voto, qual era a sua decisão, em quem você teria escolhido para ficar à frente do poder. Então, houve toda essa modificação. Aconteceu, né, no ano de 1932. Então, junto com toda essa revolução das mulheres poderem votar, delas poderem ser eleitas, também conseguimos, né, a conquista de colocar na nossa Constituição que o voto ele deveria também ser secreto, ser algo que você vai lá, vota sem medo de ninguém saber em quem você votou, certo? E tivemos assim várias mulheres que estiveram à frente desses cargos, que foram lá e que também fizeram parte dessa conquista, dessa luta, né? Uma delas é Carlota Queiroz, que em 1934 foi a primeira mulher a participar, né, da política brasileira e a primeira deputada federal a ser eleita, tá certo? Então, Carlota, ela abriu, né, as portas para que as mulheres fizessem parte e estivessem representadas no governo, tá? Representada é em ver que ela está lá, que ela pode sim ser eleita, que ela foi candidata e assim fez o seu trabalho à frente do governo junto com as outras pessoas que estavam ali. Então isso é muito bom e é muito essencial para a nossa história, porque se estamos vendo que tem alguém que, como nós naquela época, as mulheres, está lá representando, está fazendo o seu trabalho, dá um incentivo às outras mulheres a quererem também fazer parte, a estar ali à frente, de conhecer mais sobre a política e o papel da mulher na sociedade, tá certo? E assim como eu disse, né, outras mulheres também fizeram parte dessa história. Tiveram outras mulheres que, a partir de Carlota estar ali à frente, foram lá e também tentaram participar, né, da política, tentar ser eleitas e fazer, né, esse trabalho junto com o governo. Outra mulher também que se destacou na política, Berta Lutz, tá? Que também foi uma mulher que esteve à frente do nosso governo, que trabalhou para que fosse eleita e fizesse também um bom trabalho. Então, ela à frente do poder, né, ela junto ao governo, ela também fez as suas mudanças, onde ela correu atrás que o direito da mulher ter a licença maternidade, né, é que após quando ela ela engravida e tem os seus filhos, ela possa passar um período em casa de licença maternidade, além de cuidar da sua saúde e cuidar dos dias iniciais, né, do seu bebê. Então, ela também fez parte da construção de direitos das mulheres, que a mulher ter essa licença maternidade é um direito nosso, né? Então, fez parte também dessa construção dos direitos das mulheres. Além disso, ela fez parte também da construção, né, da regularização dos direitos trabalhistas das pessoas com menor idade, né? Como vocês sabem, existe uma idade que é limite que podemos começar a trabalhar. Não podemos começar a trabalhar antes dos 18 anos, senão isso é dado como crime. Então, ela fez parte também dessa regularização desse direito. A quantidade de horas de trabalho que poderiam ser realizadas, em qual a idade limite, né, que isso poderia ser iniciado. Então, ela fez parte dessa revolução.
E uma outra mulher que também fez parte assim da nossa história, né, que esteve à frente de cargos políticos, foi a nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Que ela foi assim a primeira mulher a ser presidente do Brasil. Então o Brasil passou um longo período tendo um homem à frente do governo do país. Então Dilma Rousseff foi a primeira mulher a ser presidente do nosso país. Tivemos sim várias mulheres que estiveram à frente do poder, mas como vereadoras, deputadas, prefeitas, né, governadoras, mas uma presidente do Brasil ainda não tinha existido uma mulher que tivesse ficado à frente a esse poder. Então, no ano de 2011, né, tivemos a candidatura e a eleição da primeira mulher à frente da presidência do Brasil. Faz parte, né, da nossa história, da construção dessas mudanças, dessas revoluções que muitas mulheres incríveis fizeram parte. Então, é interessante, né, a gente estudar, ver, procurar, pesquisar mesmo coisas falando sobre a nossa história, porque existe uma revolução, uma modificação em muitas coisas que houve anos e anos, né, de tentativas, de lutas, né, não somente das mulheres, mas assim, da população, do povo. Então as pessoas foram atrás, como eu já disse a vocês, existe, né, uma vasta história, uma vasta conquista, a luta das pessoas para chegarmos até uma Constituição que temos hoje, para chegar nos direitos que temos hoje, nos deveres, né? Tudo isso foi uma construção. Então é importantíssimo pararmos, estudarmos e entender como é que as coisas são hoje, por que é que elas são assim hoje em dia, porque existiu toda uma história, né? Todo um acontecimento para que elas chegassem até o que é hoje, tá? Então, eu peço que vocês façam a leitura dessa página 431, revejam se for preciso essa aula, porque, né, é a contação da nossa história, né, como brasileiros, como pessoas que habitamos esse país, tá bom? Então, pessoal, para terminarmos a nossa aula de hoje, vocês farão apenas a questão 1 dessa atividade, tá? O é sua vez, vocês não vão fazer agora, tá? Essa é sua vez, ficará para um outro momento, que possamos refletir e debater um pouco mais sobre essas conquistas e sobre todas essas mudanças que temos no nosso país, tá certo? Então, cheiro para vocês e até a nossa próxima aula de matemática, tá, pessoal? Tchau!